O tema do nosso programa de hoje é acolhimento familiar. O que significa isso? Tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ainda é muito pouco conhecido. Então vamos tratar um pouco sobre esse tema que é de grande repercussão para a vida e para a qualidade de vida de crianças e adolescentes. Para começar, eu vou dizer para vocês como que eu, pessoalmente, acabei me envolvendo com esse tema e descobrindo esse universo. Foi durante uma audiência em que haviam 5 crianças que estavam em acolhimento institucional, que é o abrigo. Nessa audiência, apareceram 7 tios. E a hora que nós olhamos para os 7 tios, eu e o juiz, nós pensamos de imediato, essa audiência vai ser muito fácil. Nós vamos conseguir fazer a reintegração familiar dessas crianças no seio desses 7 tios, né? Então a possibilidade de reintegração era muito grande. Eis que, durante a audiência, quando a gente estava questionando e tentando sensibilizar esses parentes, essa família extensa, os tios falaram, olha, infelizmente todos nós também crescemos dentro do serviço de acolhimento. Todos nós vivemos dentro de abrigos e nós ainda não temos condições financeiras de custear a vida, custear alimentos, custear roupas e tudo que uma criança precisa. Nesse momento, estava na audiência o secretário municipal de assistência social. E eu perguntei para ele, secretário, quanto custa per capita cada criança dessa no seu abrigo? E a resposta foi espantosa para todo mundo. Em média, R$5.000 para cada criança, em razão da folha de pagamento, né, recursos humanos, água, energia, aluguel, todas as despesas de um imóvel para manutenção de um serviço de acolhimento institucional. Então esses tios falaram, gente, mas 5.000 para cada uma dessas crianças? O nosso problema é financeiro. Nós amamos os nossos sobrinhos. Eu gostaria muito de ter a guarda deles. Entretanto, por questões financeiras, a gente não está assumindo eles. Então veja que paradoxo. Para a criança ficar num abrigo custa R$5.000. Para ir para a casa de um tio ser reintegrado, o Estado brasileiro, a maioria dos municípios brasileiros não tem nenhum serviço público que possa fazer uma transferência de renda para essa família extensa, para que essa família possa cuidar dos seus parentes. Então foi nessa audiência que esse assunto, acolhimento feito por famílias, acolhimento familiar, veio à tona e eu passei a estudar o assunto. Hoje em dia, já com um pouco mais de conhecimento, já com 2 livros escritos sobre esse tema, posso dizer para vocês que é um assunto palpitante não só no Brasil, mas no mundo. O mundo inteiro, a ONU, né, existe um documento da ONU chamado Diretrizes para Cuidados Alternativos de Crianças e Adolescentes, um documento de 99, que orienta o mundo inteiro, os países todos, a terem serviços, a terem alternativas ao acolhimento. Por que o mundo inteiro discute essa questão de alternativa ao acolhimento? Em razão do pós-guerra, em razão de estudos científicos que já comprovaram que o acolhimento institucional, por melhor que seja, ele é danoso. Ele traz prejuízo para o desenvolvimento cerebral, cognitivo de crianças e adolescentes. Quanto mais tempo no abrigo, menos desenvolvimento essa criança vai ter. Isso foram estudos conduzidos por grandes pesquisadores, grandes neurocientistas de Harvard e de tantas outras universidades americanas, europeias. Então não há mais o que se questionar. O acolhimento em abrigo, acolhimento institucional, deve ser evitado a todo custo, tanto é que o próprio Estatuto da Criança diz que ele tem que ser excepcional e provisório. Pensando nisso, nos meus estudos, eu fui descobrir que nos Estados Unidos e em quase todos os países de língua inglesa, existe a expressão foster care. O que é foster care? Foster care, na raiz dessas palavras, dessa expressão, tem a palavra food. Foster care vem de food, deriva de food, e food é alimento. Então vejam como os povos celtas, anglo-saxões, desde o ano 1000 depois de Cristo, já começaram a se valer desses cuidados alternativos, né, principalmente na Inglaterra. Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, todos os países colonizados pela Inglaterra. Nesses países, hoje em dia, mais de 70%, 80% das crianças que estão acolhidas,
estão acolhidas em famílias, não estão acolhidas em instituições, em abrigos. É importante fazer um paralelo também com o Sistema Único de Saúde. No Brasil e no mundo, a política hoje é antimanicomial. Veja, anti-institucional, pelas mesmas razões. Então a saúde também compreendeu que o melhor lugar para se fazer o tratamento, né, de alguma pessoa que tem a sua saúde mental fragilizada por álcool, por drogas ou por qualquer outra circunstância, o lugar dela é na família. Né? É claro que ainda existem instituições de longa permanência, né, para idosos ou até para pessoas que estão com a sua saúde debilitada. Mas o mundo entendeu que o lugar das pessoas é na família e não nas instituições. Então, o foster care é algo reconhecido internacionalmente e, como eu disse, a maioria dos países está em plena e franca revolução, né, de mudança de concepção. E no Brasil não é diferente. Nós temos cerca de 7 a 8% das crianças acolhidas dentro de famílias acolhedoras. 7 a 8%. Ou seja, a imensa maioria, mais de 90% das nossas crianças ainda estão dentro dos abrigos. Pensando em como revolucionar isso, como que o Brasil consegue inverter essa lógica, existe uma coalizão no país. Foi formada uma coalizão de instituições, de pessoas, a sociedade civil organizada e também o poder público está engajado em tentar inverter essa lógica. Né? Então, para começar, dentro da nossa própria casa, o Conselho Nacional do Ministério Público expediu uma recomendação, que é a recomendação número 82 de 2021, que recomenda aos membros do Ministério Público que adotem todos os esforços necessários para que seja implantada nas comarcas, nos municípios, esse serviço de acolhimento em família acolhedora. A família acolhedora é um serviço tipificado na Resolução 109 do Conselho Nacional da Assistência Social. O que significa isso? Significa que hoje em dia existe no Estatuto da Criança e na Resolução 109 do CNAS, do Conselho Nacional da Assistência Social, uma tipificação de quais são os serviços da assistência social disponíveis, é como se fosse um leque. O que nós temos hoje à disposição do juiz na hora de aplicar uma medida de proteção para uma criança ou adolescente? Então hoje nós temos o serviço de acolhimento institucional e temos a família acolhedora. Ainda resta a tipificação da guarda subsidiada, também chamada de família guardiã. Né? Então hoje que nós temos à disposição, né, para o promotor de justiça na comarca já entrar com uma ação, tentar um TAC, expedir uma recomendação, são as famílias acolhedoras. E a guarda subsidiada, onde é que fica? É necessário ainda uma lei municipal para criar esse serviço. Então vejam, os cuidados pela família extensa ou na família extensa, como o exemplo que eu dei dos tios em relação aos sobrinhos, seria um típico caso de guarda subsidiada. Então, quer dizer que o município ele pode implantar isso independentemente de não termos hoje esse serviço tipificado pelo governo federal? Sim, não tem problema nenhum. Veja, está no artigo 227 da Constituição Federal, né, que a família é base da sociedade, que o Estado tem que estimular serviços de acolhimento sob a forma de guarda. A mesma redação da Constituição Federal também está no artigo 34 do Estatuto, salvo engano no parágrafo 3º. Ou seja, cabe ao Estado estimular, quando eu digo Estado é lato sensu, né, eu estou me referindo aos municípios, estimular a criação de serviços de acolhimento sob a forma de guarda. E está dito, inclusive, que esse tipo de serviço pode ser financiado de diversas formas, inclusive com recursos do Fundo da Infância. Por isso que também a gente tem capitaneado tanto esse trabalho em relação à arrecadação de recursos para os fundos da infância. Também é possível os municípios se juntarem por meio de consórcios intermunicipais para que 2, 3 municípios se juntem e criem um serviço. Um serviço de guarda subsidiado, um serviço de família acolhedora. E por fim, em relação ao financiamento desse serviço, cabe lembrar que a 21ª Promotoria, que eu sou titular aqui em Palmas, nós ajuizamos uma ação civil pública contra o Estado do Tocantins. Existe uma resolução número 31 do CNAS
que diz o seguinte, que quando os municípios são de pequeno porte e tem pouquíssimas demandas de acolhimento, cabe ao Estado a oferta do serviço. Na mesma lógica do SUS, Sistema Único de Saúde. É só a gente pensar que nós não temos hospitais regionais em todos os municípios. Por que não? Exatamente porque não tem demanda. Não tem lógica você sair espalhando hospitais onde não tem demanda porque o custo é altíssimo. Então, a alta complexidade fica em 1 ou 2 municípios e os demais, são atendidos naquela regional. O SUAS, Sistema Único da Assistência Social, segue exatamente a mesma lógica. Você não precisa ter serviço de acolhimento institucional, nem famílias acolhedoras em todos os municípios. É um serviço caro, tem que ter equipe técnica própria, tem que ter um imóvel alugado. Então nós podemos fazer isso de maneira regional. Essa ação civil pública já está ajuizada, já tivemos uma primeira audiência e estamos tocando esse processo da melhor forma possível. O Estado está com prazo nesse exato momento para atualizar o plano estadual de regionalização. E nosso pedido na ação é que seja observado, dentre os nossos 139 municípios, que sejam feitas essas divisões desses 139 municípios em polos. A resolução 31 do CNAS, ela diz que o máximo de municípios que podem ser aglutinados para ser criado um polo é 8. Ou seja, no máximo 8 municípios se juntam para a criação de um polo. Nesse polo, nós teríamos, por exemplo, serviços da alta complexidade, que é a família acolhedora, a guarda subsidiada ou o acolhimento institucional. Então, se isso for feito da forma como está no pedido da ação civil pública, nós teríamos no estado do Tocantins um desenho dessa política pública e em todas as regiões do Tocantins nós teríamos esses serviços para que nós, promotores, os juízes, o sistema de justiça, o conselho tutelar, quando se deparar com um grave caso de criança ou adolescente que precisa ser afastada da sua família, a gente tenha para onde se socorrer, que tenha um serviço altamente capacitado para fazer o acolhimento dessas pessoas. Temos aí uma questão que a gente chama de mito do apego. Muitas pessoas, quando se cadastram para ser família acolhedora, ficam dizendo e tem uma falsa sensação de que ela não vai conseguir cuidar de uma criança ou adolescente durante um período para depois essa criança ser reintegrada na sua família de origem ou até mesmo adotada. A pessoa fala, nossa, mas eu vou ficar com tanto apego a essa criança, depois eu tenho que devolver. Então a gente chama isso de mito do apego porque realmente é uma falsa sensação, Porque o que vai ter que acontecer é um treinamento, é uma capacitação no momento que fizermos nos municípios o cadastramento dessas famílias. Essas famílias serão treinadas e elas vão ter que entender o papel delas. O papel é de cuidar, de zelar por um período de tempo curto e excepcional, porque essa criança ainda não está destituída do poder familiar. Nós estamos falando de crianças que estão apenas afastadas do convívio familiar por um período breve, e nós estamos trabalhando a reintegração familiar. Então, enquanto não ocorrer a destituição ou algo parecido, essas crianças elas ficam por um breve período nessa família, essa família tem que ser treinada e entender esse papel. No momento de fazer a captação dessas famílias, uma frase que é muito objetiva e causa esse efeito de mostrar o papel delas é mais ou menos assim: olha só, quem quer ser família acolhedora fica nessa fila. Quem quer adotar fica nessa outra fila. Então vejam, são coisas distintas. Quem quer adotar precisa se inscrever no Sistema Nacional de Adoção. Todas as varas da infância, todas as comarcas têm um cadastro. Então quem quer adotar já sabe que tem que se inscrever ali. Quem quer ser família acolhedora é outra fila, é outro serviço. É um serviço absolutamente provisório. A adoção não é provisório, A adoção é você trazer alguém para sua família. Você vai afiliar alguém à sua família. Então são coisas completamente distintas. Esses mitos precisam ser desfeitos. Nós precisamos divulgar a família acolhedora e também a guarda subsidiada. Tem muitas pessoas que confundem isso. Existe até projeto de lei em tramitação confundindo isso.
Nós já fizemos trabalho lá na Câmara dos Deputados para tentar desmistificar algumas dessas coisas. Então, o Ministério Público Brasileiro, hoje nós temos uma recomendação, que devemos seguir, uma recomendação do CNMP, e atualizar os colegas e dizer também que existe um documento sendo ainda elaborado, eu estou também nessa fase de auxiliar nessa elaboração, a ser assinado pelo CNJ, CNMP e o Ministério da Cidadania e provavelmente o IPEA. E o objetivo é sensibilizar todos esses órgãos, exatamente para que a família acolhedora e a guarda subsidiada, ou seja, esses cuidados, essas alternativas ao acolhimento institucional, possam de fato ser mais bem compreendidas, que essa política pública chegue nos municípios, que de fato haja implantação. E por último, dizer principalmente para os gestores, além de ser melhor para a criança e adolescente estar na família acolhedora, estar dentro de uma família, mantendo ainda aquela concepção familiar do que institucional, além disso tudo, de ser melhor para a criança, tem a questão financeira. É muito mais barato. É um serviço muito mais barato do que o serviço de acolhimento institucional. O abrigo é caro e é um serviço que, aos poucos, precisa ser substituído e também complementado pelo serviço de acolhimento em famílias acolhedoras. O Ministério Público Brasileiro, assim como o CNJ, o Judiciário, Defensoria, Sistema de Justiça, Sistema de Garantia de Direitos, todos precisamos dar as mãos e levar essa informação adiante. Precisamos implementar nos nossos municípios bons serviços com pessoas capacitadas, porque com certeza dessa forma as nossas crianças estarão muito mais bem protegidas e aquela proteção integral que foi prometida pelo Constituinte de 88, enfim, será entregue para elas.